Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia dominical. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, neste domingo, as leituras proclamadas são Provérbios capítulo 31, Salmo 127 e 1 Tessalonicenses capítulo 5. O 33º domingo do tempo comum nos aproxima ainda mais do término do ciclo litúrgico deste ano. Por isso, a liturgia recorda-nos a grande responsabilidade de cada cristão em testemunhar a fé que se professa, a fim de poder receber os bens vindouros da vida eterna no tempo oportuno. No Evangelho, notamos claramente o tema sobre a escatologia, que, se levado a sério por todos nós, trata-nos como verdadeiros filhos do Altíssimo. Veja só, pois um tema como este está nos avisando a respeito de como será ao fim de tudo. Somente um pai amoroso, com grande amor, antecipa o aviso a todos os seus filhos. Veja que na segunda leitura, Paulo, apóstolo, faz questão de considerar que o importante não é ficar preocupado quando o Senhor voltará, mas a melhor coisa a ser feita é estar preparados para qualquer que seja a hora. Para isto, o testemunho de Jesus na vida de todos os cristãos é inevitável, ou seja, colocar à tona em nossas vidas cada uma das instruções que Jesus sempre nos ofereceu a contar do dia do nosso batismo, ou do dia que nós começamos a nos converter. Dentro desta perspectiva, notamos que é próprio do Senhor conhecer a cada um de nós melhor do que nós mesmos. Por isto, Ele confere tantos talentos para um e tantos talentos para outro. Veja só que isso não é fazer acepção de pessoas, não.
voltando ao tema do amor que vem de Deus. O próprio Deus nos conhece tão bem e sabe exatamente quais são as nossas habilidades, quais são as nossas capacidades e quais são as nossas potencialidades que podem serem desenvolvidas em cada um de nós. O que significa que todas as pessoas, independente da cultura, raça, cor ou línguas, recebem talentos provenientes do céu. Não importa a quantidade, mas pelo visto o que importa é saber lidar com cada um dos talentos que nos são propostos em toda a nossa vida batismal ou nossa vida de conversão. Lembremos aqui daquela outra máxima de Jesus: aquele que é fiel nas poucas coisas é fiel nas grandes. Uma citação de Lucas 16:10. Portanto, seja um talento, 2 talentos ou mais, o que vale é não ficar parado ou esconder os talentos, como aconteceu com um dos servos no evangelho de hoje. Caso isso aconteça, a sentença do Senhor, quando ele voltar, será duramente amarga para esta ou aquela pessoa que não trabalhou com os talentos que Deus concedeu em sua vida. Para isto, a primeira leitura apresenta-nos uma figura interessantíssima a ser observada e estudada em nossas vidas cotidianamente. Fala-se da mulher virtuosa, aquela que ganhou habilidade em suas modalidades diárias, ou seja, aquela que soube desenvolver as suas próprias potencialidades. Este é um belo exemplo e uma sacada genial para cada um de nós, de forma que ninguém tente argumentar um dia, ou questionar as próprias habilidades recebidas em toda a sua vida. A mulher ou a pessoa virtuosa não fica questionando se tem ou não tais habilidades para certos tipos de trabalhos. Mas quando se trata de uma pessoa virtuosa, a própria pessoa se desenrola sozinha e faz aquilo que lhe compete, aquilo que ela sabe. E quando se faz com amor, não importa o que seja, tudo fica maravilhoso e sempre cresce frutuosamente. Costumo dizer que ninguém precisa saber toda a arte da culinária. Basta aplicar uma dose elevadíssima de amor no que faz. Ou seja, mesmo nas coisas pequenas, todos podem fazer com amor. Neste sentido, quando uma pessoa assim o faz, mesmo que seja, mesmo que seja um ovo frito a ser feito, se a fórmula do amor, a fórmula da disponibilidade, a fórmula da generosidade, a fórmula do serviço, da mansidão, da amabilidade, enfim, se tais fórmulas forem bem aplicadas, aquele ovo frito ficará parecendo a melhor comida já experimentada. Este pode ser um exemplo simples, mas se encaixa praticamente aqui de modo perfeito nos moldes da liturgia de hoje. De fato, à medida que se aplica a fazer bem aquilo que se sabe, tal pessoa terá maior possibilidade de crescer com as suas próprias virtudes, com as suas próprias potencialidades, e ainda terá o seu trabalho reconhecido, como nós vemos na parábola contada no Evangelho de hoje. A parábola do Evangelho conta-nos que, ao final de tudo, a prestação de contas será com bastante rigor. Quem trabalhou será devidamente recompensado, e quem não trabalhou será excluído da casa do Senhor. O que vamos escolher? Então, devemos nos aplicar a partir de então e fazer os talentos do Senhor renderem nossas vidas diariamente. Dentro deste cenário, São Gregório Magno alerta-nos: se parece que aqueles que receberam mais que os outros terão de sofrer um juízo mais severo. Certamente que
à proporção que crescem os talentos ou os dons recebidos em nossas vidas, cresce ainda mais a obrigação de bem aplicá-los e também prestar as devidas contas. Querido povo de Deus, como se diz por aí afora, temos a faca e o queijo na mão, significando que o mesmo autor dos talentos também nos auxilia nos campos de batalhas diariamente a serem trabalhados. Então, basta não escondermos os talentos e saber usá-los dia após dia em nossa vida. E assim, teremos muitos outros talentos multiplicados constantemente. Teremos muitos outros frutos sendo multiplicados na nossa vida diariamente. Deus abençoe você e toda a sua família.